condições para se obter o perdão na confissão. Carta enviada em 24 de julho de 2009 por um consulente do Rio de Janeiro, de religião católica e escolaridade superior incompleto. Equipe da Monfort, caros irmãos em Cristo, desejo-lhes a paz e a graça necessária para continuarem sua missão. Se puderem me ajudar a esclarecer uma dúvida que ocorreu-me sobre a doutrina de nossa Santa Madre Igreja, ficarei muito grato. Essa reflexão surgiu-me a partir de uma dúvida de um caso concreto, sobre o divórcio e o adultério. Nós católicos sabemos bem o que nos ensina tanto o magistério da Igreja como as Sagradas Escrituras. Sendo válido o vínculo matrimonial e o sacramento que o selou, o divórcio vai contra a lei de Deus, constituindo-se pecado grave. Está escrito: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Também está escrito: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. A razão doutrinal para tal proibição vem da natureza indissolúvel do vínculo matrimonial. Uma vez casados validamente, o divórcio consiste em separar o que Deus uniu, dois seres feitos, uma só carne. Esta seria uma primeira instância do pecado mortal gerado pelo divórcio. A segunda seria, no caso de haver um recasamento dos divorciados, o pecado do adultério. Tal condição impede os católicos batizados de receberem a comunhão eucarística e de receber certos encargos na Igreja. Eis as minhas dúvidas. Primeiro, o pecado do divórcio é passível de absolvição pelo sacramento da penitência, restaurando sua plena comunhão com o corpo de Cristo? Há alguma condição prévia para um católico neste estado recebê-lo a fim de ter este seu pecado mortal perdoado com suas respectivas penas temporais e livramento do inferno? Exemplo de condição prévia: deve voltar para o cônjuge ou largar o atual companheiro, por exemplo? Segunda dúvida: em relação a outros eventuais pecados, poderá lançar mão do sacramento da penitência normalmente? Terceira dúvida: um católico casado na igreja que comete adultério com outra mulher, pública ou ocultamente, e depois se arrepende, volta para a legítima esposa ou prossegue normalmente sua vida com ela, confessa seu pecado à igreja, receberá o pleno perdão através do sacramento da penitência? Caso sim, terá acesso à Eucaristia? Quarta dúvida: neste último caso, não estaria este católico em menor ou menos pior situação que o do primeiro caso, visto que neste último ele recobrou a plena comunhão com a Igreja e poderá receber a comunhão eucarística, livre do pecado mortal que o levaria ao inferno, ou, na melhor das hipóteses, ao purgatório? Quinta e última dúvida: levando todos estes casos em consideração, não poderíamos concluir que seria menos pior adulterar sem se divorciar, visto que com o divórcio propriamente dito se viveria em constante estado de pecado mortal e impossibilitado da comunhão eucarística? Isso não estimularia a velha conduta do marido que trai a esposa, mas pelo bem da família, dos filhos, do casamento, ele não se separa? Obrigado pelas explicações. Muito prezado, salve Maria. Para receber o perdão na confissão é necessário: a. confessar todos os pecados graves; b. arrepender-se sinceramente de todos os pecados; c. ter o propósito sincero de não mais pecar. Nessas condições, não existe possibilidade de preferir um pecado mortal a outro. Embora um pecado possa ser mais grave que outro, todos os pecados graves levam à perda da união com Deus. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.